gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Bom, hoje eu vou abordar sobre um assunto bem interessante, que é a questão da perícia. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre como que funciona a perícia, dei algumas dicas, mas hoje eu quero trazer, acho que um conteúdo, pelo menos, que eu nunca vi, né, outros colegas abordarem sobre esse assunto, que é a necessidade de gravação das perícias, né? Seja uma perícia de insalubridade, periculosidade, seja uma perícia médica, nos casos de acidente do trabalho. Eu acho que é muito importante a perícia. Eu não sei se vocês estão sabendo ou estão acompanhando o noticiário da questão dos policiais militares, né? Que hoje eles têm que andar com a câmera. E eu acho que, de uma certa forma, traz uma questão de segurança, né? Eu acho que aquele que faz um trabalho de forma correta e honesta não tem que ter receio nenhum de ter câmera no seu ambiente de perícia, né? Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte: quando o juiz do trabalho ele vai agendar uma perícia de insalubridade, de periculosidade, seja informado nos autos que essa perícia, essa vistoria técnica na empresa, ela será gravada. Será gravada. Aí muitos podem pensar, poxa, mas e a questão do sigilo da empresa, né? Dos setores, do maquinário? Ora, isso não traz problema algum se essa gravação for sigilosa e tiver acesso apenas às partes do processo, né? Que partes? Reclamante, a reclamada, os advogados das partes, o juiz. E isso vai trazer o quê? Primeiro, uma publicidade, né, um acesso para o juiz com relação a como que é aquela vistoria, como que ocorreu aquela vistoria, tá? Um outro ponto importante a ser destacado também, numa perícia médica, seja uma perícia médica num processo trabalhista de acidente do trabalho, seja uma perícia médica num processo de acidente de trabalho na esfera estadual ou perante o perito do INSS, tem que ter a gravação. Aí vão questionar a mesma coisa. Poxa, mas aí você vai expor a pessoa, que normalmente, né, o perito pode pedir para que a pessoa tire a blusa, a camisa, para realmente investigar e examinar. Mas o que eu trago aqui para vocês é, sim, mas com sigilo. Então, quem vai ter acesso a essa prova, a essa perícia médica? O juiz, os advogados de ambas as partes e as partes. E mesmo o processo sendo público, esse tipo de gravação coloca em sigilo, né? O que isso vai trazer? Publicidade, segurança. O juiz vai poder avaliar se realmente a perícia foi feita, foi realizada de forma com que preservasse os direitos ali do trabalhador, também da empresa, puxando mais para a esfera do direito do trabalho. Então, isso é importante, tá? E, inclusive, eu gostaria de destacar naqueles casos em que não há contratação de assistente técnico, né? Porque existe, sim, o trabalhador, ele sofreu um acidente de trabalho na empresa, é marcado uma perícia com um médico, só que ele não tem condições de contratar um assistente, tá? E é sabido e notório que existem profissionais e profissionais. Existem médicos e médicos, né? E já aconteceu, sim, eu falo com propriedade, de casos de clientes meus, tá? Passarem por uma perícia médica em 5 minutos. O perito, o médico, não avaliou corretamente, né? Então, ele apresenta lesões em ombro, coluna, punho, cotovelo, e não houve ali toda uma análise, não houve a imposição não, a execução de testes físicos, todos os testes cabíveis. E ele não tinha condições de contratar um assistente para acompanhá-lo, não houve a realização de todos os testes, como eu acabei de falar, e muitas vezes ele chegava para mim e falava, doutora, fui fazer a perícia, falei, como é que foi? Ah, deu 4 minutos, 5 minutos. Tá, mas o perito não examinou, o senhor? Não examinou. E aí, a palavra dele contra a palavra de um perito, de confiança do juízo, nomeado pelo juiz, como é que nós ficamos? Ficamos rendidos. Ficamos rendidos. Então, aquele profissional que trabalha de forma honesta, de forma correta, ele não tem prejuízo nenhum na perícia dele ser gravada.
Não existe prejuízo, como nas audiências, nas sustentações orais hoje no tribunal, que inclusive eu faço, não são gravadas, disponibilizadas no YouTube? Ora, se não existe um abuso, eu não vejo problema nenhum, né, dessa perícia ser gravada. Claro, pode-se colocar isso em questão numa audiência. Se o trabalhador não quiser ter a gravação dele, enfim, exposta, é um direito dele, traz essa questão para o juiz, deixa o juiz decidir ou não. Mas eu sou a favor, e hoje eu estou abordando nesse vídeo aqui, a necessidade que nós temos que ter das perícias serem gravadas, seja de acidente do trabalho, seja de vistoria na empresa. E reitero, não é quebrar sigilo de empresa, não é prejudicar a empresa, não é prejudicar o trabalhador, expor o trabalhador, isso não existe. Por quê? Porque é só as partes do processo que terão acesso a esse tipo de prova, né? Aí muitos podem pensar, pô, mas às vezes é uma exposição do trabalhador, do corpo do trabalhador. Ora, eu já atuei em processos de danos morais por abuso, né? Questões de abuso contra a mulher, de agressão, que você vê fotos da mulher agredida no processo, né? Tem vídeos íntimos muitas vezes. E quem que tem acesso àquilo? As partes envolvidas no processo, o juiz e o pessoal do cartório ali da secretaria que tramita aquele processo. Tá, gente? Então, acho que é uma dica importante, eu conto com a colaboração dos colegas, vamos trazer essa ideia, né? Eu nunca, pelo menos, vi até então esse assunto ser abordado em algum vídeo, então eu tô trazendo tô levantando essa questão, até os magistrados que estão ouvindo aqui, vendo, assistindo esse vídeo, eu peço aí para que comecem a pensar dessa forma, que eu acho que a gente vai trazer mais segurança realmente para os processos, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.